de produção, ok? Pois bem, aí aqui temos mais uma seção, preços dos fatores, os preços dos fatores como a gente viu, e os preços das mercadorias. Vamos ver aí agora o que a gente pode observar nessa seção. Suponha por um momento que a economia produza tanto tecido quanto alimentos. Então veja, isso não precisa ser desse modo se a economia se engajar no comércio internacional. Por quê? Porque ela pode se especializar completamente na produção de um bem ou de outro. Ela só produz tecido ou ela só produz alimento e depois ela vai no comércio internacional fazer a transação desse produto para obter outros produtos. Mas vamos ignorar essa possibilidade por enquanto. Então, a concorrência entre os produtores em cada setor irá garantir que o preço de cada bem seja igual aos seus custos de produção. Então, aquilo que a gente já viu em sessões e nos capítulos anteriores, que é um elemento importante, o fato de que você, quando você tem a produção de dois produtos no mesmo país, você tem uma disputa de produção entre os setores e, consequentemente, essa disputa dá uma certa equalizada no uso dos fatores de produção e logo aí mostra o preço de cada bem vai ser mais ou menos igual aos seus custos de produção. O custo de produzir uma mercadoria depende, portanto, dos fatores de produção. Então veja, se os salários subirem, ficando as outras coisas iguais, o preço de qualquer bem cuja produção usa mão de obra também aumentará. A importância do preço de um fator específico em relação ao custo de produzir uma mercadoria depende, no entanto, de quanto daquele fator envolve a produção da mercadoria. Se a produção de alimentos faz uso de muito pouca mão de obra, por exemplo, então o aumento no salário não vai ter qualquer efeito sobre o preço dos alimentos, enquanto se a produção de tecidos utilizar uma grande quantidade de mão de obras, você vai ter um aumento no salário e terá um grande efeito sobre o seu preço. Lembrando que esses aumentos de determinados fatores de produção resultam em deslocamentos de fatores de produção de um produto para outro, enfim, aquilo que a gente já viu anteriormente. Mais uma vez, lembrando e deixando claro, o livro ele vai a cada capítulo adicionando novos conceitos, novas reflexões que vão se baseando naquilo que a gente já viu anteriormente. Por isso que é um aprendizado cumulativo e que quando você estuda bem o capítulo anterior, ou desde os primeiros capítulos melhor, você resulta, portanto, numa compreensão cada vez mais ampla e complexa à medida que você vai avançando na leitura desse livro. Então, portanto, nós podemos concluir que existe uma relação linear entre a proporção da taxa de salários e a taxa de aluguel. Então, W dividido por R, e a proporção do preço do tecido em relação ao preço dos alimentos. Então, o preço de tecido dividido pelo preço de alimentos. Essa relação ela é ilustrada pela curva inclinada ascendente SS na figura 5.6. E aí daqui a pouco a gente vê essa figura 5.6. Tem aqui só uma nota de rodapé que diz o seguinte: essa proporção mantém-se apenas quando a economia produz tanto tecido quanto alimentos. Então, é aquela proporção que a gente viu. Taxa de salários dividido pela taxa de aluguel, W dividido por R, e a proporção do preço do tecido em relação a alimentos, que é preço de tecidos dividido por preço de alimentos. Então, essa proporção mantém-se apenas quando a economia produz tanto tecidos quanto alimentos, o que está associado com um determinado intervalo para o preço relativo do tecido. Então, se o preço relativo se elevar, além de um determinado nível de limite superior, então a economia se especializa na produção de tecido. Inversamente, se o preço relativo cair abaixo de um nível de limite inferior, então a economia ela se especializa na produção de alimentos. E aí é aquela jogada que a gente já viu em algumas sessões anteriores neste próprio capítulo. Então, a depender do preço relativo, um cai, o outro melhora, você então vai se especializar em um produto em detrimento do outro ou vice-versa. Então, esse é o princípio. Então veja, vamos analisar então as figuras 5.5 e 5.6 juntas.
aqui já está 5,6, que diz o seguinte: preço dos fatores e preços de mercadorias. Então veja, como a produção de tecido é mão de obra intensiva, então eu tenho um produto que tem uma intensividade no fator de produção mão de obra, fábrica de tecidos. Enquanto a produção de alimentos depende muito mais de capital para maquinário, há uma proporção de 1 para 1 entre a proporção fator W dividido por R, né? A taxa de salário dividido pela taxa de aluguel. E o preço relativo do tecido, preço de tecido dividido por preço de alimento. Então, quanto maior o custo relativo da mão de obra, maior deve ser o preço relativo da mercadoria mão de obra intensiva. A proporção, portanto, é ilustrada pela curva SS. Então, essa curva SS, que agora eu estou marcando de amarelo, então você tem aqui no eixo vertical o preço relativo de tecidos e aqui a proporção salário-aluguel. E note aqui que você tem a curva ilustrada aí por essa curva SS de inclinação ascendente, mostrando que, claro, o preço relativo de tecido maior, a proporção de salário-aluguel também maior, então inclinação ascendente significa que você pode se movimentar pela curva e claramente as duas variáveis elas também se movimentam no sentido positivo. Então essa é a figura 5.6. Agora vamos analisar a proposta que vamos analisar agora as figuras 5.5 e 5.6. Então, na figura 5.7, o painel da esquerda é a figura 5.6, que é a curva SS, virando 90 graus em sentido anti-horário, enquanto o painel da direita reproduz a figura 5.5. Aí, só para a gente relembrar aqui, então, a gente já viu aqui a figura 5.6, como é que ela é, né? Então, ascendente, preço relativo de tecido e proporção salário-aluguel. Agora vamos voltar aqui para relembrar a figura 5.5. E aqui nós temos a figura 5.5 com lá o TT e a curva AA, ok? Então, daqui a pouco a gente vê, só relembrando, aí na figura 5.7 a gente vê a junção dessas curvas. Juntando esses dois diagramas, nós vemos o que pode parecer a princípio uma ligação surpreendente, veja, entre os preços das mercadorias e a proporção de mão de obra para o capital utilizado na produção de cada mês. Então veja, suponha que o preço relativo do tecido seja preço de tecido dividido por preço de alimento elevado a 1, painel à esquerda da figura 5.7. Daqui a pouco a gente vê a figura 5.7. Se a economia produz dois produtos, a proporção entre a taxa salarial e a taxa de aluguel de capital deve ser igual a WR elevado a 1. E aí a proporção deve ser igual para evitar aqueles deslocamentos entre setores de fatores de produção. Esta proporção implica, então, que as relações de produção, as relações de mão de obra para o capital empregado na produção de tecido e alimento deve ser, então, por exemplo, LT dividido por KT. Então, trabalho em tecido dividido por capital de tecido. E trabalho de alimentos dividido por capital de alimentos, todos elevados a 1. Respectivamente, painel à direita da figura 5.2. Se o preço relativo do tecido subir para o nível indicado pelo PTPA2, a proporção entre a taxa salarial e a taxa de aluguel sobe também para WR elevado a 2. Daqui a pouco vai ficar mais claro isso aí. Então, vai captando o entendimento em relação à questão das proporções, dos preços relativos e como se mostra. Daqui a pouco, na figura, no gráfico, fica mais claro esse tipo de movimento. Por que a mão de obra? Porque a mão de obra é agora? Acho que não tem parágrafo aqui em cima. Então, porque a mão de obra é agora relativamente mais cara, as relações de mão de obra para o capital empregado na produção de tecidos e alimentos, portanto, cairia para LT dividido por KT2 e LA dividido por KA elevada a segunda, ok? Então, veja aí essa questão. Vamos aqui no gráfico, que vai ficar mais claro. Então, veja. Agora, olha só. O salário-aluguel está aqui nesse eixo vertical. Aqui, à esquerda, você tem um preço relativo de tecidos. E aqui você tem a proporção
de mão de obra de capital. E aí, lembrando, né? Aqui tem a figura 5.6 com a curva SS. Aqui você tem a curva 5.5, AA e TT. Então, veja, ó. Dado o preço relativo de tecido PT dividido por PA, então PT dividido por PA 1, então aqui, ó, aqui 1, estamos aqui, ó. Veja, a proporção entre a taxa salarial e de aluguel, que está aqui, deve ser igual, portanto, a WR1. Essa proporção de salário e aluguel, então, implica que as relações de mão de obra para o capital empregado na produção de tecidos e alimentos deve ser respectivamente essa. Então, essa é a relação de capital, de trabalho capital, de mão de obra capital na produção de tecido, desculpa, aqui de alimentos. E essa aqui na TT, A e TT é alimentos e tecidos. E essa aqui na curva vermelha é a proporção de trabalho capital na produção de tecidos. Então, a essa relação, então, a essa proporção entre taxa salarial e taxa de aluguel, você vai ter essa relação de trabalho com capital e essa relação de trabalho com capital. Se o preço relativo do tecido sobe para PTPA2, então aqui, ó, se ele sobe para PTPA2, que está aqui, ó, o preço relativo do tecido sobe, né, o preço relativo do tecido fica maior em relação a alimentos, a proporção de salários e aluguéis também cresce para WR2. E isso faz, portanto, que a proporção de mão de obra utilizada na produção de ambas as mercadorias cai. Por quê? Porque como a produção de tecido depende de mais mão de obra, é claro que o aumento relativo... é claro que o preço relativo do tecido sobe e você precisa, portanto, de mão de obra maior, consequentemente a proporção salário-aluguel sobe. E se essa proporção sobe, o custo de produção aumenta. E aí, consequentemente, ó, a proporção de mão de obra de capital utilizada nas duas produções cai. Por quê? Porque o custo de produção, o custo de mão de obra cai. Então, por isso que diminui, ó. Então, veja aqui, ó. Você diminui aqui a mão de obra capital, relação capital, e aqui você também diminui, veja a relação, a proporção mão de obra, a proporção mão de obra capital. Então, ó, aumentando e aumentando. Então, aqui, ó, eu aumentei o preço relativo, só que aqui aumentando, quando passa desse primeiro ponto 1 para o ponto 2 diminui, e do ponto 1 para o ponto 2 também diminui. Então, veja como ficou muito mais claro. Agora aqui, ó, no texto, o texto vai deixar de uma maneira agora mais também claro esse entendimento. Então, podemos aprender mais uma lição importante a partir desse diagrama que a gente estava descrevendo ele. Então, veja, o painel da esquerda já nos diz que um aumento no preço do tecido mais caro em relação aos alimentos, aumenta o rendimento dos trabalhadores em relação ao de proprietários de capital. Então, se o preço relativo do tecido aumenta, o rendimento dos trabalhadores aumenta em relação aos capitais, porque a produção de tecido é mão de obra intensiva. Mas é possível fazer uma declaração mais forte. Essa mudança de preços relativos inequivocamente aumentará o poder de compra dos trabalhadores e diminuirá o poder aquisitivo dos proprietários de capital ao elevar os salários reais e baixar as rendas reais em termos de ambas as mercadorias. E aí é importante lembrar essa questão fundamental. Então, muda o preço, aumenta o poder aquisitivo dos trabalhadores por conta da mão de obra intensiva e diminui o poder aquisitivo dos proprietários de capital, que consequentemente veem o seu capital em termos relativos desvalorizado frente ao trabalho. E aí isso eleva os salários reais, diminui o rendimento do capitalista, como sempre acontece. Se os salários reais aumentam, significa que os rendimentos do capital, né, a taxa de aluguel do capital, ela sofre um grande desgaste, porque, claro, quando isso acontece, ocorre uma redistribuição
dos custos da produção, o que é normal desde os primeiros capítulos de economia, se a gente for lembrar, por exemplo, dos manuais de introdução à economia. E como é que a gente sabe disso? Quando o PT dividido por PA aumenta, o preço de tecido dividido pelo preço de alimento aumenta, a proporção de mão de obra para capital cai na produção de alimentos e de tecido. Tá? O custo maior, a proporção cai. Mas em uma economia positiva, os fatores de produção são pagos com seu produto marginal. Então veja, o salário real dos trabalhadores em termos de tecido é igual à produtividade marginal da mão de obra de produção de tecido e assim por diante. Quando a proporção da mão de obra para o capital cai na produção de qualquer bem, então veja, quando a proporção de mão de obra em relação a capital cai na produção de qualquer bem, o produto marginal da mão de obra em termos daquela mercadoria aumenta, aquilo que a gente já falou. Então, a proporção de mão de obra para capital cai, o seu produto marginal aumenta. Por quê? Porque você tem menos mão de obra. Menos mão de obra aumenta o produto marginal, ou seja, a adição de mais um trabalhador aumenta. Então, quando a proporção de mão de obra para capital cai, o produto marginal de mão de obra em termos daquela mercadoria aumenta. Então, os trabalhadores sentem seu salário real mais alto em termos de ambos os bens. Por outro lado, se o produto marginal do capital cai, ou seja, aquilo que adicionará mais um capital, né? Ou seja, ou mais um trabalhador em ambas as indústrias, mas nesse caso, se o produto marginal do capital cai em ambas as indústrias, então os proprietários de capital sentem seus rendimentos reais mais baixos em termos de ambos os bens. Então, esse é o efeito que acontece quando você tem uma mudança do preço relativo, veja, começando pelo um aumento do preço relativo do tecido em relação a alimento. Aí você muda tudo, todas as proporções vão se mover, porque justamente você tem um produto que tem mão de obra intensiva. Nesse modelo, então, como no de fatores específicos, as alterações dos preços relativos têm fortes efeitos na distribuição de renda. E aí, aqui, isso é importante porque um impacto na distribuição de renda vai dizer muito sobre as tensões sociais, políticas, internacionais que você vai ter no funcionamento dessa economia. Nesse caso, se os proprietários de capital eles perdem tanto quando eles colocam seu capital na produção de alimentos, como quando colocam na produção de tecidos, isso mostra um grave conflito distributivo, porque os trabalhadores passam a ganhar, os capitalistas passam a perder em ambos os setores, ainda que o salário real lá dos trabalhadores aumente. Então, aqui claramente teve alguns ganhadores e teve outros perdedores. E isso é o que vai gerar esse problema. Então, essa sinalização de que você vai ter fortes efeitos na distribuição de renda é uma coisa importante e séria que a gente precisa considerar. Uma mudança nos preços das mercadorias não muda só a distribuição de renda. Ele sempre muda tanto que os proprietários de um fator de produção ganham, enquanto os proprietários de outro fator ficam piores. Então, ele sempre muda tanto que os proprietários de um fator de produção ganham, enquanto os proprietários do outro fator perdem. Então, muda o preço das mercadorias, você vai mudar aquilo que cada detentor dos fatores de produção ganha. Então, o trabalhador que detém a sua força de trabalho, nessa situação ele ganha. E aquele cara que detém o capital e não o trabalho, ele aplica, por exemplo, lá na fábrica de alimentos, nos maquinários, ele fica numa situação pior. Então, ganhadores e perdedores. A nota de rodapé aqui vai acrescentar o seguinte: essa proporção entre os preços de mercadoria e os preços dos fatores e os efeitos de bem-estar associado foi esclarecido em um artigo clássico de Wolfgang Stolper e Paul Samuelson, que é esse Protection and Real Ages, que está aí na Review of Economic Studies, na versão 9, páginas 58 a 73, de 1941, e também conhecido como efeito Stolper-Samuelson. Então, se você quiser aprofundar mais os conhecimentos, um artigo de 1941, normalmente ele já está
é disponível gratuitamente na internet. Acho que dá para baixar na revista. Essas revistas, elas continuam ativas, então é muito importante que, se você quiser se interessar mais por essa questão, né, ou seja, esse efeito